Boa tarde, estamos começando mais uma live depois de muito tempo. Nem me lembro como foi a última live que aconteceu por aqui no Insta, mas estamos de volta 2026 e a primeira não poderia ser com outra autora que não a Luísa Rosa, que ela é autora de Ecos de um Feitiço Esquecido, inclusive a minha primeira leitura de 2026. Então, para começarmos aí direitinho, fazendo muito bem, vamos conversar com a autora. Já vou chamar ela por aqui. Vamos ver se ela já entrou. Ai. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, e com você? Tudo certo. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Você também tá? O fone tá funcionando? Tudo certinho. Eu não sou muito boa de tecnologias, não. Então, qualquer coisa você me avisa que eu mexo Tá. aqui. Não, tranquilo, que nem eu tava falando, a primeira live de 2026 por aqui também, então começando tudo de novo, mas vai dar tudo certo. Isso aí. Então, acho que pra gente começar, é legal tu se apresentar, falar um pouco sobre ti, sobre o teu livro já publicado, um pouquinho sobre ti. Tá bom. Meu nome é Luísa Rosa. Eu sou autora de Ecos Feitiço Esquecido, né? Esse é meu primeiro livro publicado. Tem alguns contos também, algumas coisas mais simples, mas livro mesmo é o Ecos Feitiço Esquecido. Além de escritora, eu sou advogada de dia, escritora de noite, tipo a princesa do Shrek. E é isso. Ano que vem não, já. Aí, ó. Esse ano, vai sair mais dois livros, né? Que é a continuação de Ecos. Tem o nome próprio, mas vamos chamar de Ecos 2 por enquanto. Que vai ser mais pro fim do ano. E agora, em março, previsão de março, né? A pré-venda do livro que sai pela editora Morgana. Se chama Quando a Lua Tocou a Terra. Ah, legal. São todo esse novo lançamento também tem aí um pezinho na fantasia. 100%, 100%. Ele é no mesmo universo de Ecos, é uma história de volume único. Não precisa ter lido um para ler o outro, mas quem lê, né, vai acabar pegando algumas referências ali do universo, mas assim, não precisa ler. E diferente de Ecos, que é um pouquinho maior, né, é uma fantasia de volume único, bem menorzinha. Ela tem assim, mais ou menos a metade do tamanho de Ecos. Então é um livro mais fácil, mais rápido de ler. E como é que surgiu assim a ideia de começar a escrever, principalmente fantasia? Tu já lia antes? Então, começar a escrever já tá no sangue, né? Assim, eu já, desde pequena, eu fazia histórias, eu criava histórias, eu gostava muito de ler. Desde pequenininha mesmo, assim, minha mãe lia muito pra mim também, né? Ela sempre incentivou bastante. E o meu livro favorito quando eu era criança era O Pequeno Príncipe, que ele tinha algumas figuras, né? Algumas coisas assim, a Sim. criança gosta mais. E minha mãe dizia que eu levava pro salão dela, né, de beleza, que era quando ela fazia as coisas, eu levava e ficava lendo para as pessoas, lendo, né, que eu não sabia ler. Mas eu tinha decorado, de tanto que ela deu para mim. Então, ela também imprimia, assim, folhas com uma tartaruga. Falava, escreve uma história de tartaruga aí. Então, eu desde sempre gostei muito da escrita. Eu queria ser escritora já jovem, né? Mas acabou que a vida, né? A gente vai seguindo por outros caminhos. Eu fui ser advogada, e voltei com esse sonho depois de mais velha. Mas eu acho que foi bom porque minha carreira como advogada ajudou também, né? A desenvolver a escrita, a conseguir sentar e escrever. Então, assim, eu tenho um livro que eu estava escrevendo quando eu tinha uns 14, 15 anos que ainda nem que eu esperei, só digo isso. É, não, a gente acaba amadurecendo, né, a escrita e coisas com as experiências, tanto de escrever quanto de leitura, né? As ideias também. Sim. E aí, como é que surgiu então a ideia de Ecos? Como é que Ah, começou? a ideia de ecos é ótimo. Eu gosto de falar sobre isso. Começou assim, foi uma junção de duas coisas, né? Primeiro, eu estava escrevendo um outro livro. Estava escrevendo um outro livro. Eu parei, querendo escrever uma nova coisa. E aí eu gosto muito de anime, né? E tem um estilo de anime chamado Isekai, que eu gosto bastante, que é quando uma pessoa, né, sei lá, um ser, vai para um outro mundo de fantasia. Ele sai daqui da onde a gente está e vai para um outro mundo. Os Uhum. animes mais antigos a gente pode citar Digimon, né? Que eles estavam vivendo lá Sim. no mundo e vão lá para o mundo digital. Uhum. E atualmente tem muitos animes assim com base em jogo, né? Sword Art Online, Shield Hero, que como eles morrem na Terra, alguma coisa assim, eles aparecem no outro mundo como se fosse um videogame mesmo.
E eu pensei Sim. assim, por que não adaptar isso pro meu jogo favorito, que é o RPG? Então, a primeira versão de Ecos era bem mais, assim, nichado, digamos. Tinha alguns termos mais técnicos de RPG que eu acabei trocando para ficar um pouco mais comercial, para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor, né? Uhum. E foi a primeira base, né? A segunda, mas era só uma ideia, né? Assim, vivendo aqui. Mas aí a Ecos em si nasceu com a Bia, porque era a personagem favorita. Já, se tivesse a pergunta depois, já dei um spoiler, mas eu justifico depois. Uhum. Ela nasceu em exercício de escrita, que era para descrever personagem, enfim. E aí eu gostei tanto dela, dessa história de. Para quem já leu, né? Você que já leu, o exercício que eu fiz foi logo um dos primeiros capítulos dela. Quando ela tá na guilda, ela vai no banheiro, se olha no espelho e começa a refletir algumas coisas. Era Uhum. meio para descrever a aparência física, né? De uma forma. Era um exercício lá. E Sim. aí eu gostei desse mundo que eu criei, de magia, alquimia, ela ser demônio, com preconceito. Aí eu juntei as duas ideias e nasceu Ecos. Ah, muito legal, assim. Eu achei bem interessante também, porque eu tinha lido, assim, por cima da sinopse, coisa, eu tinha ideia do que seria, mas aí quando eu comecei a leitura, eu fiquei, tem umas menções, assim, de guilda e coisa assim, eu acho que ela tem alguma coisa com essa coisa de RPG realmente, né? Eu não cheguei a falar contigo, mas eu só, daí eu fui me habituando com a escrita, porque eu pelo menos não entendo nada dessas coisas. Então eu só reconheci o Guilda. Então a partir daí eu entrei na história, assim. E gostei muito dos personagens, até. Principalmente tanto a nossa meia demônio maravilhosa, quanto o Lucas. Então, como é que foi assim Tu falou sobre ela e como é que foi a construção dele? Que casou muito bem os personagens, pelo menos eu achei. Então, eles meio que vão. Tem que falar assim, os personagens se escrevem sozinhos, mais ou menos, né? A gente tem uma base ali, e depois você vai construindo a personalidade deles, e aí. Que aí você fala que é sozinho, não é que é sozinho. Já tem uma personalidade pré-definida ali, algumas atitudes não combinam não condizem com o que ele está mostrando até agora, né? Sim. Mas ele nasceu muito de. Eu queria alguém. Primeira coisa que eu acho que posso dizer que até hoje eu espero que você para sempre, né? Mas eu espero que todos os meus livros tenham é um homem cadelinho, tá? De quatro por ela desde o início. Eu gosto Sim. desse que ele se apaixona primeiro é que nesse, como tem do Opov, a gente consegue ver, né, que ele tá apaixonadinho desde o início, mas tem muito livro que a gente fica assim, será que tá? Mas você não vê a mente dele, mas quando vê, tá desde. Então, eu gosto disso. Sim. Então, já que sabia que eu queria isso, eu queria um cara engraçadinho para combinar com ela, para trazer leveza para a vida dela, né? Então, acho que ele foi sendo construído em cima dela. Ele era o que ela precisava naquele momento para superar algumas dificuldades, assim, sem dar muito spoiler para quem não leu ainda, né? Mas para superar algumas dificuldades, para ser um pouco mais leve também, para trazer leveza para a vida dela. Então, acho que ele foi sendo construído ali em cima dela, né? Então, acho que tudo foi ali nesse sentido. Sim. E como é que foi assim também? Acho que a questão, porque não foi só, é uma fantasia, teve romance, mas também teve muito da questão dos próprios personagens, né? Pelo menos eu achei, principalmente ela, com essa questão dela não, de ela lutar com essa coisa de aceitação, de conseguir fazer parte de uma guilda, fazer amigos que ela nunca teve, né? Como é que foi trabalhar essas questões também, além da fantasia? A gente tenta botar de uma forma que elas fiquem interligadas, né? A fantasia acaba sendo refletindo o nosso mundo, né? Que a gente só conhece o nosso mundo, então ele acaba sendo uma forma de refletir tudo que a gente vive aqui. Então Uhum. não foi tão diferente. Se fosse um livro de romance também, acho que seria o mesmo processo, romance que eu digo contemporâneo, seria o mesmo Sim. processo. Óbvio que cada um com a sua peculiaridade, né? Mas são como se fossem como se fossem situações que a gente imita a vida real, né? O livro imita a vida real, então tem um pouquinho Uhum. disso. Sim. E aí, como é que foi essa conexão também? Porque eu pensei, assim, como que ela vai ali no final, né? Eu pensei, vai acabar a história. Aí, quando eles foram, aconteceu algumas coisas ali. E aí, como é que tu conseguiu pensar, assim, numa conexão entre esse para o próximo que vai ser lançado? Porque, num primeiro momento, eu pensei, bom, vai fechar redondinho ali, não precisa de mais continuação. Mas aí teve um capítulo a mais que deixou ali com a curiosidade a mil, pelo menos eu, né? Como é que foi fazer essa conexão aí? Tu já tinha em mente que ia ter continuação ou acabou surgindo depois? Já, a gente geralmente já tem o início e final planejado, né? Eu, no caso, já tinha esse final, desde que eu comecei a criar o livro, já queria ter esse final.
esse tipo de vilão, esse tipo de situação. Mas não foi muito complicado, porque eu já tinha a história planejada, né? Então já estava um pouquinho mais tranquilo. Mas o segundo vai ser bem difícil. Colocar, não foi tão difícil assim conectar o primeiro com o segundo, mas vai ser difícil colocar tudo que eu quero no papel. Aí você vai ver, eu tinha planejado escrever uma situação X, e eles vão do ponto A até o ponto B. Aí estava no meu Uhum. planejamento que seria no capítulo 5. Aconteceu no capítulo 13. Então, a gente vai, né, se botando mais coisa ali, quando vai ver, já mudou todo o planejamento. Mas já tinha grande parte da história em mente. Assim, óbvio que algumas coisas vão mudando, vão aparecendo, né? Mas já tinha bastante coisa planejada. E aquele vilão, assim, fala um pouco mais dele e dos outros também, porque eu gostei demais, assim. Eu tive uma leve suspeita quando ele surgiu, mas depois, quando se confirmou, achei maravilhoso, assim. Essa situação eu acho muito engraçada, porque as pessoas que vêm falar comigo, eu nunca vi um meio termo. Tipo assim, você foi uma das poucas que falou assim, eu suspeitei, mas não tinha certeza. Foi uma das poucas, porque a maioria fala, ou fala, tipo, eu sabia desde que ele apareceu, ou eu nunca desconfiei de nada, você me pegou de surpresa. É muito 880. Mas foi difícil criar ele, poder botar de uma forma sutil, que não tentar equilibrar isso, né? Que não ficasse nem muito na cara, nem que ficasse muito difícil. A primeira versão que eu fiz estava muito na cara. Aí eu comecei a apagar as dicas, colocar mais dicas muito sutis mesmo, que assim, se você fosse reler, você perceberia, mas talvez a primeira não fosse pegar. Aí até minha leitora que falou assim, eu não fazia ideia de que ia ser ele. Tipo assim, então, vou colocar um pouquinho mais de pista. Eu coloquei mais um pouquinho de pista, mas também não tanto, né? Sim. Mas é difícil equilibrar. Então, não sei se ficou muito equilibrado, mas acho que pegou algumas pessoas desprevenidas, pelo menos. Eu acho que ficou assim, porque às vezes tem aqueles livros que do nada surge, tipo, como? Não faz nenhum sentido. Mas o teu, pra mim, pelo menos fez um pouco de sentido, porque foi ao longo da história trazendo um pouco de pistas, assim, pelo menos eu achei, né? Então, tinha certos acontecimentos que eram suspeitos. E aí eu fiquei, ué. Mas aí a gente acabou descobrindo depois do final, eu achei muito interessante, eu gostei bastante, assim, da história. Que bom, que bom. E o que a gente pode esperar do segundo livro, então, sem cuidando dos spoilers? Vamos lá, o que a gente pode esperar do segundo livro? A gente viu no primeiro livro, né, com relação a personagens, primeiro. A gente viu no primeiro livro o Lucas aprendendo a lidar, tipo, ele não estava muito presente ali, quer dizer, presente até estava, mas ele não estava ajudando muito nas primeiras batalhas, como ele ficou fora, a outra, quando ele fazia alguma coisa legal era sem querer. Então a gente vai ter um Lucas mais consciente dessa vez, vai ter um Lucas que estudou, um Lucas que procurou, que no primeiro que uma coisa que ele nunca imaginou fazer, né? Que ele é bem. Quanto Sim. menos esforço ele puder ele fazer, ele faz. Mas ele está empenhado nisso, né? Ele se sente também um pouco culpado por ter perdido tanto tempo lá naquele outro universo. E, e vão ter uma coisa um pouco diferente, né? Aos poucos, isso vai sendo construído. A gente vai ter uma Bia mais determinada também, que ela também sente que também participou, né? Se ela tivesse lá, talvez fosse diferente. Principalmente com relação às horas, ela tá bem, no início, ela tá bem preocupada em resgatar ela. A gente pode esperar também novos personagens. A gente pode esperar. Agora a gente vai ter, tipo, no primeiro livro, deixa eu ver se tem um livro aqui para mostrar um pouquinho melhor o que eu tô querendo dizer. No primeiro livro a gente tem um mapa que fica um pouco mais reduzido, né? A gente fica mais aqui essa parte inicial aqui, que é a floresta aqui, a casa dela, mas tem todo o mapa para baixo. Então a gente vai começar a passear um pouquinho mais por esse mapa, vai ter aquela tipo da jornada. Eles vão passear, vão ter objetivos, né, para buscar em outros lugares, vão buscar ajuda, porque o Seymour tá forte, tá? E até falei aqui uma coisa que eu não podia falar. Mas enfim, espero que todo mundo tenha lido que está assistindo. Mas eles vão passear, vão cumprir a jornada deles, vão buscar algumas pessoas. A gente pode também retomar o prólogo, uma coisa que muita pessoa perguntou: aquelas pessoas do prólogo vão aparecer de novo. Quer dizer, Uhum. vai ter o desenrolar daquela história do prólogo. E mais o quê? A gente vai ver outros elfos também, né? A gente vai ver o Astes agora, como é que funciona o Ah, poder legal. dele, como é que é o poder
dos outros elfos que não são elfos da natureza, eles vão lá buscar a ajuda de outras tribos, então tudo isso aí. Eu fiquei bem curiosa até com os outros elfos, né? Principalmente aquele que aparecia durante a história, porque ela ficou bastante nos personagens principais, então eu acho que agora a gente vai conhecer um pouco mais dos outros, né? Principalmente é aquele que aparecia e depois, só de vez em quando, pra deixar a gente com curiosidade. Ele aparece no final, né? Que tava lá, e ó, o Eduardo já falou aqui, ó. Dá pra perceber que você gosta de secar. Eu gosto só um pouquinho, quase nada. Mas ele tava, né, ajudando o Lucas ali de uma forma meio que extracorpóreo, não tava ali de fato, era uma coisa mais na cabeça dele, mas ele, no final, Uhum. né, ele parece que ele ficou ali e a gente vai saber um pouco mais dele e vamos também saber algumas coisas do porquê que o Lucas foi pra lá, porquê, o que que aconteceu, qual a diferença do antigo elfo para esse elfo de agora, da natureza que veio, né, como herói, esse tipo de questões a gente vai tudo amarrar um dois. Ah, legal. E quando é que vai ser lançado o segundo livro? Já Então, eu tem tenho data? planejado para ser agora no meio do ano, só que como vai ter esse lançamento da Morgana, vou Uhum. adiar um pouquinho para não ficar duas coisas muito, muito juntas, né? Sim. Então deve estar lá para o final do ano. Ah, tá. E Outubro, novembro. legal. E vai ser como é que faz, como é que tu funciona esse processo para ti de publicação, assim? Porque esse o Ecos não é pela editora, né? É teu Isso. só, né? Isso. Então, o da Morgana a gente vai começar em breve, sabe? Vai entrar nessa fase, né, de produção, eu vou poder falar um pouquinho mais, vou postar bastante, fiquem tranquilos. Mas o de Ecos foi. O Ecos 1, né, que é esse livro aqui, ele foi um processo demorado para mim e de muito aprendizado, né? Ele já teve outra capa, ele já teve várias coisas que eu não acabei não usando, errei muito, erro e acerto, mas então, por já ter aprendido, foi uma escola esse primeiro livro, uma escola total. Mas agora que já tenho tudo mais, né, o caminho já mais delimitado, já tenho artista, ela já está fazendo as artes, inclusive, que tem que se programar, né? Então, eu sou eu sou bem organizada. Então, eu programo tudo antes. Se todos os prazos forem cumpridos, mês que vem eu já vou ter a maioria das artes encaminhadas, mas só para o final do ano. Sim. Mas então, como agora eu já tenho esses profissionais, já tenho a leitora crítica, já tenho a pessoa que faz a revisão, já tenho a artista, já tenho a diagramadora, ele já tem uma estética, né? Já tem essa parte dos projetos gráficos já foi feito, então o segundo vai ser mais ou menos, vai seguir a mesma linha, mais ou menos. Então, acho que vai Uhum. ser um processo muito mais tranquilo, né? Mas agora tô Sim. focada em terminar de escrever. Aí essa parte vai ficar acredito que vai ser bem mais fácil, porque eu já tô mais esperta agora. E como é que tá sendo o retorno dos leitores, né? Porque todo esse tempo a gente comenta que não esperava o final e isso e aquilo. Como é que tá sendo a recepção, assim, da galera? Tá tendo bastante retorno? Olha, tá bastante retorno, uma coisa que eu não imaginei que fosse conseguir tão rápido, assim, que esse é meu primeiro livro, né? Sim. Eu já na própria pré-venda já teve muita venda, eu fiquei assim, muito feliz. Que, assim, até ninguém conhecia, não sabia se era bom, se não era, como é que ia ser, então eu fiquei super feliz. Tive bastante retorno, tem pessoas que falam comigo quase todo dia aqui, tem pessoas que viraram minhas amigas, que eu nunca imaginei conhecer, viraram super amigas. É, compartilha um monte de coisa, indica livro, tem clube do livro. Então, assim, primeiro foi maravilhoso conhecer tanta gente legal, gosta das mesmas coisas que eu, que tem as mesmas referências, né? Sim. É, e é muito bom quando alguém manda uma mensagem assim, empolgada do seu livro, contando como é que foi, a experiência durante, gente que vem durante assim, Luísa, tô na paz de Natal. Se você fizer isso, eu te mato, hein? Eu falei, "Você até ameaça de morte eu já recebi, tá vendo? Mas assim, É foi uma legal. sensação indescritível. Tentando aqui, mas não tem nem como descrever o quão é legal as pessoas virem comentar no seu livro, que gostaram, que fizeram. Teve uma pessoa até que fez uma tatuagem do Caco, né? Que é o gatinho de Ah, que legal. grama. Teve Sim. recentemente uma menina que muito querida, que ela mandou mensagem pra mim, falando que a Xuxa ajudou ela num momento muito importante da vida dela. Então, assim, fico que nem aquele meme, né? Tô me sentindo adorável. Ah, o retorno é sempre bacana, né? E o que que você está esperando, então, para esse outro lançamento, saindo um pouco de Ecos? O que que a gente pode esperar desse teu lançamento com a editora? Então, podem esperar muitas coisas.
Ele vai ser um livro mais curto, né? Volume único, um pouco menor. Então tem uma história mais reduzida, mas ele se passa no mesmo universo de Ecos, só que muitos anos antes, né? Uhum. E ele é um pouco diferente de Ecos, que ele não é tão focado nas jornadas, sim, não tão focado no universo, na jornada, e sim nos personagens. É um romance, é uma romancesia, óbvio, mas é bem puxado por romance, tem muito mais romance do que Ecos. E basicamente a história é de um lobo, que na verdade é uma pessoa amaldiçoada, tem um motivo, né? Não vou dar muito spoiler, porque nem sinopse a gente revelou 100%, mas ele é um lobo amaldiçoado, que era uma pessoa, né? E Uhum. a grande questão dele é que a maldição dele tem dois extremos, né? Um dia, que é na lua cheia, ele vira um lobo meio fera, assim, que geralmente ele é um lobo com cabeça de humano, né? É como se a gente Ah, sim. fosse ele pensando ali, né? Mas na noite de lua cheia ele fica sem controle, vira uma fera, assim, brava. Aí na noite de lua nova ele vira humano de novo. Então, e aí ele acaba se apaixonando pela Lua. Só que a Lua, que é personificada, obviamente, né? Tem questão dos deuses do universo, a gente vê alguns deuses, né, no livro de Ecos, no início, falando dos Sim. deuses, mas eles não estão ali mais. É de um tempo que eles estavam lá. Então tem os deuses presencialmente, não só nas influências ali. E a Lua era o contrário dele, porque ela fica forte na Lua cheia e consegue estar na Terra com o corpo. E na Lua nova ela nem tem nada, nem aparece. E nas outras fases da Lua ela fica ali num corpo meio corpóreo, meio Uhum. névoa, assim. Então, questão que eles acabam se apaixonando, mas não conseguem ficar juntos. E aí tem toda uma questão do porquê que tá ligado com a Lua, dos deuses em si. Mostra alguma criação de algumas coisas que a gente vê no Ecos, que eu não falava o que é, Uhum. algumas magias ali, algumas coisas mágicas, então é bem legal. Pode esperar, diferentemente de Extras, que tem bastante ação, né? Bastante, não tem ação, tem ação, mas tem mais romance. O romance, inclusive, ele é bem um tom de lenda, assim, sabe? Sim, interessante. E esse vai lançar agora em março, tu falou, né? É, a previsão de pré-venda é em março. Março, Março. abril, por ali, da pré-venda. Tá. Vai ter livro físico e e-book. Isso, livro físico e e-book. Tá. Dá Uma pro capa pessoal dar linda, uma. que nem aquelas da Morgana. É, Aí não sei os detalhes da história ainda, que a gente não chegou nessa fase, mas provavelmente vai ter capa dura também, que nem todos os lindos, cheio de brinde, que nem ah, que eles fazem lindos. Vamos estar na Bienal, cheio de ah, coisa coisas boa. legais que acontecer durante esse ano. Tô cismando falando que vem, mas esse ano. Tá bom, que bom que dá pro pessoal matar a saudade do Echo, dos personagens, do mundo ali, até chegar o lançamento do segundo, né? Exatamente. Inclusive, quem lê esse vai entender até, não que vai entender melhor, mas vai ver, porque tem algumas coisas que acontecem aqui que a pessoa vai estar lá em Ecos depois. Mas Hum. assim, vai aprofundar mais o conhecimento dessa pessoa que vai aparecer aqui. Pessoa, ser, não sei. Mas, Ah, enfim. tá, então, assim, vai ser dentro do universo, assim, dos personagens principais. Vai ser só a duologia ou a gente pode esperar também mais coisas por aí? Então, sobre Ecos, né? É, Ecos, tem que ser os extras. inicialmente ele é para ser uma duologia. 90% de certeza que sim, vai ser uma duologia. Mas tô escrevendo ainda, então pode alguma coisa mandando no processo. Só um minutinho. Tá. Desculpa. Alguma Capaz. coisa pode mudar no processo, mas a princípio ele é uma duologia. Tá, mas igual podemos também esperar outros livros extras também, quem sabe, do mesmo universo. Pode ser, pode ser. Eu não posso nem confirmar nem negar nada. Não sei. Hoje tem o Qualtat, né? Que vai ser no mesmo universo. Uhum. Mas pode ser. Quero fazer especiais também, tipo, especial de carnaval. Tipo, o Lucas ensinando pra eles o que é carnaval, o que é Páscoa, o que é Natal. Então dá pra brincar bastante coisa nesse sentido. Com certeza dá. Levar um E aí carnaval carioca pra Eudorial, imagina. tem o Natal também depois, dá pra fazer um especial ainda. É. Dá pra fazer até mashup entre os dois, vamos ver. E aí tu, assim, como autor, assim, além dos lançamentos, assim, tu se imagina escrevendo muitas outras histórias também dentro da fantasia?
Ou acho que é legal também explorar outros tipos de história? Como é que é pra ti, assim? Ah, eu pretendo continuar, sim, nunca diga nunca, mas por mim eu só escrevo fantasia. Porque de vida normal, já vivo minha vida normal, não quero escrever sobre isso. Se quiser viver alguma coisa extraordinária, a gente tenta viver, né? Não, eu gosto mesmo de virar lobo, eu gosto de fazer a planta crescer, controlar o fogo, então por mim é sempre na fantasia. Mas já tem um outro projeto também que está sendo feito, fora desse universo, né, específico de Aloriá, mas Uhum. também uma coisa meio demônios, caçadores de demônios, meio de K-pop Demon Hunter. Então, Hum. tem bastante coisa para sair aí ainda. Mas é porque esse ano já tem 2 livros, então tá bom. Fica para 2027. Ah, legal. E assim, como é que foi as tuas inspirações, além dos animes que tu falou? Como é que é pra ti, assim? Quem são suas inspirações que te dá aquelas coisas? Eu acho interessante o jeito dele escrever, seria interessante. Quais são as suas referências, assim? Assim, de escritora eu não tenho muita referência nesse sentido, não, mas eu gosto muito da Stephanie Garber. Não tem nada a ver com o meu tipo de escrita, né? O meu é um pouquinho mais direto, ela é bem poético, bem floreado. Mas eu gosto muito do mundo que ela criou. Meu livro favorito era Uma Vez um Coração Partido, eu amo Jax. E foi até também um pouco nesse sentido, né? De Jax também não podia beijar a Evangeline, né? Então foi um pouco esperado nisso, esse livro do Lobo. Só que aí foi mais Hum. extremo ainda, não podia tocar, coitado. Sofreu bastante, nossoÉrias. Mas eu gosto muito dela, gosto muito da Sarah J. Maas também. E tem expressões nacionais também, né? Que é a Milena Guimarães escreveu sobre todas as estrelas, sobre todas as estrelas da Terra. Eu amo esse livro. A Natália Ávila escreve livros maravilhosíssimos também, bem poéticos, bem Stephanie Garber, a vibe dela. A Bianca Nunes de campeonato. Então tem bastante coisa por aí. Ah, legal. Então, não sei, tu quer acrescentar mais alguma coisa, contar um pouco mais sobre as histórias, sobre ti? Sobre mim já foi, assim, desde pequena, eu sou do mundo dos sonhadores, como dá pra ver aí pelo Pezinho na Fantasia, né? Mas podem esperar esses 2 livros esse ano, vários outros anos, nos próximos anos. Já estou com 1.000 ideias. O difícil é você escrever o que você tem que escrever quando você tem 1.000 ideias ao mesmo tempo. Já queria escrever mais um terceiro, um quarto, tudo ao mesmo tempo, mas não termina nada. Então tem que parar, focar, terminar. Tem planejamento, tenho uma meta de terminar até junho, no máximo, para poder fazer todas as etapas, né, editoriais. Ele está indo super bem, já está no primeiro um terço. Mas podem esperar muitas artes lindas. Muitos brindes também. Nossa, eu adoro brinde, gente. Ainda mais brinde especial. Eu sou a louca dos brindes, por mim fazer tudo. Mas podem esperar muitos brindes e pode esperar eventos. Em São Paulo já tem a Flip marcada, agora dia 26 de abril. A Bienal também, eu vou saber mais informações em breve, né? E a Bienal também. Tem alguns outros que, sem confirmar, também eu divulgo, mas muito evento, muito brinde de evento, dois lançamentos, tá melhor que ano passado, que foi um. Então tem bastante coisa para acontecer. Sorteios, em breve, essa semana que vem tem sorteio, no perfil também, muita coisa. Boa. E os teus livros, só reforçando para quem ainda não está sabendo, né? Como é que faz para adquirir? Ou tem ainda físico, Ecos, só e-book? Tenho ecos físico, é direto pela Amazon. Que aí a Amazon é mais fácil, tudo em cartão salvo, endereço salvo, já tá lá. Já pela Amazon, quem quiser autógrafo, né, dedicatória, pode me mandar na DM ou no meu pedido que eu mando, que sai aqui de casa, né? E tá no Kindle Unlimited, tá na Amazon e-book também, tá tudo por lá. Já consigo tudo num lugar só. Ah, então tá. É isso. A gente fica então aguardando os próximos lançamentos. E se tudo der certo, quem sabe tu aparece por aqui de novo para falar um pouco mais dos dois que vão lançar ainda em Combinado. 2026. Obrigada pelo espaço, pela conversa. Foi um prazer. Eu que agradeço. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.